Olá a todos, é uma alegria estarmos juntos novamente. Agradeçamos mais uma vez ao grande Pai pela oportunidade do estudo desse livro maravilhoso que é o Grande Enigma. Hoje, finalizando a parte 2 do livro, nós vamos estudar os capítulos 12, o mar, 13, a montanha e 14, elevação. O mar. Leon Denis também viajou, e ele mesmo coloca no livro, ele também viajou pelos mares. E ele aproveitou essas viagens para contemplar e ouvir com a sua alma sensível as mensagens trazidas pela imensidade das águas. O mar, do mesmo jeito que a montanha, ele tem o poder de agir sobre a nossa vida psíquica, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. Existe uma comunhão íntima do espírito humano com a grandeza do mar, que faz com que a gente se sinta associado a essas forças imensas, não só do mar, mas como do universo todo. E nesse movimento de união do homem com o mar, segundo Leon Denis, é possível se perceber grandes coisas e grandes ensinamentos. Nós vamos numerar alguns aqui. O mar é um grande regenerador. Sem o mar, sem as águas do mar, a terra seria estéril e infecunda. O mar é uma escola de heroísmo pelo perpétuo perigo que esse mar apresenta. Outro ensino é que o mar é a imagem do poder, é a imagem da extensão e é a imagem da duração, da durabilidade. E uma coisa linda que ele nos coloca, o mar é mãe. Para o mundo dos mares, a principal obra, o seu principal objetivo é amar e multiplicar. O oceano ele pode ser comparado a uma imensa cuba, sempre em fermentação de existências, sempre em trabalho de parturição. A montanha. Quando Leon Denis nos fala das montanhas, ele na verdade descreve ali as impressões que ele teve durante as suas viagens, as suas peregrinações pelas montanhas. E ao longo do caminho, Leon Denis começa a descrever toda a rica diversidade das montanhas da sua região. A fauna, a flora, os acidentes geográficos, riachos, as variações climáticas. E ele considera também a montanha o livro por excelência. E ele destaca também, como fez com os outros, alguns ensinos. A montanha, segundo ele, ela é composta de elementos diversos, muito diferentes entre si, por exemplo, vales e elevações, cavernas, mas essas diferenças, elas são harmônicas entre si, o conjunto é harmônico. E ele faz uma comparação dessa harmonia da montanha com o nosso campo moral. No domínio do moral, os espíritos também são diferentes. Somos individualidades diferentes, nós trazemos aptidões infinitamente variadas. E mesmo assim, essas almas tão diferentes entre si estão sempre convivendo e realizando trocas perpétuas, se complementando, aprendendo e ensinando. E com isso todos se enriquecem, ou seja, da diversidade surge a verdadeira harmonia. Outro exemplo, ele fala das pedras que rolam. Na montanha, as pedras inicialmente são pontudas, mas elas começam a rolar pela montanha, pelo leito dos rios e acabam no choque entre as pedras, aparando as suas arestas. E nós podemos comparar esse fenômeno com o fenômeno da alma humana. Nós também somos, ao longo das existências, vamos rolando
por esse rio das existências e vamos nos chocando diante dos desafios e vamos de grau em grau, de existência em existência, de experiência em experiência, aprendendo, aparando as nossas arestas, as nossas mazelas morais, e assim nós vamos também nos aperfeiçoando. A montanha, ela possui um princípio regenerador. Ela nos regenera. E Leon Denis, por isso, ele nos convida também a ouvir e a observar o curso das torrentes de água, que são as que ele encontrou descendo a montanha. E ele diz que essas torrentes de água parecem nos dizer o seguinte: observa o meu curso, ele é a imagem do teu destino. Por que o curso da água é a imagem do nosso destino? É porque as águas, primeiro elas estão tormentosas, estão descendo, fugindo entre as rochas. Mas depois, assim como a alma humana, elas chegam aonde tinham que chegar, se transformam num largo rio, e esse rio passa a correr calmo, tranquilamente, imponente sob o céu. E no último capítulo da parte 2, ele fala sobre a elevação, sobre a evolução das almas, na verdade, é o que ele quer falar. E ele começa com uma pergunta: da onde vens e para onde vais? E responde que todos nós estamos em escalada ascensional, evoluindo do fundo dos abismos para as moradas eternas, para a luz. E nos convida a contemplar e meditar, porque por toda parte existem obras belas e potentes que estão solicitando serem contempladas por nós. Depois ele diz que nas horas de hesitação que nós temos, que nós voltemos para a natureza, porque ela é o templo através do qual Deus nos fala ao coração, quando esse coração é prudente e quando esse espírito é um espírito de pensador. A natureza não fala para qualquer um, ela fala para aqueles que têm ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração para contemplar. E ele ensina: elevemos as nossas almas pelo pensamento, também entre os sóis e mundo, não só a natureza da terra, mas fujamos para os astros, para os mundos que são moradas de outras almas. No encerramento do capítulo, Leon Denis coloca que quando nós estamos na plenitude das nossas faculdades psíquicas, a gente consegue perceber esse mundo superior, esse mundo divino que escapa a maior parte das inteligências. E alerta quando existe um problema de nós estarmos dominados pela matéria. As realidades profundas, elas eternas, elas não são do mundo do material, elas pertencem ao mundo das causas, ao domínio do invisível, assim como nós mesmos, nós próprios, também pertencemos a esse mundo invisível, a esse mundo espiritual. E como nós falamos hoje dos mares, e como nós falamos hoje dos renascimentos, eu vou deixar com vocês, hoje, no encerramento da parte 2, o poema Nascer como as Marés. Até a próxima live. Nascer como as marés, recomeçando. Crescer como as aleias, perfumando. Amar como as constelações, brilhando. Sonhar como os poetas, delirando. Sentir como os amantes ternamente, eternamente olhar tudo o que há. Compreender o que aparentemente corrói a alma, dói e faz chorar. Olhar para o que fere perdoando, crescer a cada prova agradecendo, morrer como quem dorme, despertando. E entregar-se à vida noutro plano,
ansiar por novas luzes e, noutro tempo, nascer como as marés, recomeçando.